Salve terráqueos, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou o José Mendes, popular da Pintor, e se você está aqui no canal Refutando a Terra Plana, valeu pessoal! Vamos reagir aqui a mais um vídeo do Super Xandão no Inteligência Limitada. Aí vamos começar aí o primeiro vídeo da segunda temporada. Calcule, não é perigoso ficar dando ouvido a esses malucos que diz que a Terra é plana, vai vendo. Vamos lá, solta o Xandão aí, vamos ouvi-lo. Porque eu não quero, Vilela, eu não aguento mais ver mentira sobre tudo isso daí, cara. Os caras falam que a gente vive numa bola molhada giratória, só que eles não trazem evidências pra provar isso. Onde tá a curvatura, Vilela? Tem aquele lance famoso do navio. Meus pais moram em Santos, a gente mora num apartamento bem alto. Você vê que o navio vai aparecendo o mastro primeiro e tudo mais. Opa, qual você explicaria? Tem uma explicação bem simples pra isso, Vilela. É a explicação natural da ciência. O que acontece, Vilela? Os nossos olhos, eles exercem um limite de visão, certo? Eu não sei se provavelmente você já presenciou isso, mas talvez você não tenha se tocado na hora. Quando você está num carro e você está dirigindo numa estrada em linha reta, ela é reta, você sabe. Ela vai bem longe até o final. Tem um carro na sua frente, esse carro está mais rápido. À medida que ele vai se distanciando de você, ele vai ficando menor. Sim. Quando ele chega muito lá na frente, mesmo estando numa estrada reta, vai chegar num ponto onde ele vai ficar tão pequeno, você vai parar de enxergá-lo. E a base desse objeto, por conta de efeitos de refração atmosférica, que é o desvio da luz que ocorre em relação aos nossos olhos, quando estamos observando alguma coisa que está muito longe de nós, faz com que a base desse carro primeiro suma e depois o carro acaba sumindo por completo. Isso se chama refração em perspectiva. Então o que acontece? O cara tá numa estrada reta, você sabe, só que você vê a base dele sumindo primeiro. Às vezes quando a gente até olha para a estrada assim, a gente tá num dia que tá muito calor sendo produzido, a gente percebe que parece até que a estrada tá meio molhada e aquilo distorce a nossa... Fata Morgana chama isso. Isso, exatamente, que reproduz aquela imagem. A segunda imagem que sobe. A distorção também que tem. Exato. Viu? A segunda imagem que sobe. Se a segunda imagem sobe, então como pode, ao invés de mostrar, esconder? Exatamente, Xandão. Exatamente o que você falou. A refração é exatamente isso. Quando a luz se propaga em um meio, aí dependendo da situação, do clima, enfim, dependendo do clima, esse meio, a luz, através desse meio, que é o asfalto, ele refrata e sobe. Então, se sobe, no caso aí, teria que mostrar mais o carro, não fazer sumir as partes inferiores do carro. Você mesmo, Xandão, se contradizeu. Você se contradiz, é só deixar falar. Se deixar falar, eles se contradizem. Exatamente, pessoal. E do jeito que ele falou. A luz que sobe, porque é exatamente isso. Esse exemplo que ele deu aí, e aqui o Vilela acabou falando Fata Morgana, que é o efeito que faz isso em alto mar. Existe navio suspenso. Aí tem que ser um clima perfeito. Tem que ser aquelas condições climáticas perfeitas, calor, perfeito. Mas há relatos de pessoas que vê navios, ilhas que supostamente que não são vistas no dia a dia, dependendo do clima. Essas ilhas são vistas acima do horizonte, mas é explicado com o fenômeno Fata Morgana. Pesquisem que vocês vão entender, tem vídeos falando sobre isso, tem reportagem das emissoras tradicionais falando sobre isso. Exatamente, Xandão. A luz bate e sobe. No subir, a luz vai mostrar mais o objeto e não escondê-la, como você acabou de mencionar. Tá vendo? Mas olha só, para ficar aqui, eu vou colocar uma foto, calma aí, vou caçar uma foto aqui. Para ficar bem mais fácil de entender, eu vou caçar uma foto aqui. Enquanto eu procuro aqui, eu vou explicar uma coisinha. O carro, Xandão, ele vai sumindo em perspectiva, assim, que é o ponto de fuga. Quanto mais longe o objeto está... Vou usar o globinho? Não, o globinho não, porque fica ruim aqui na edição. Eu vou usar esse aqui, olha só. Olha só o tamanho que está esse objeto aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui.
Olha só. Olha o tamanho que ele está agora. E se eu levar esse objeto lá 50 metros lá atrás, você vai conseguir visualizá-lo? Não. Por quê? Porque os nossos olhos têm uma visão limitada. Quanto mais distante o objeto estiver, mais pequeno ele será. Então o carro, Xandão, quando ele está se deslocando em uma direção, ele vai ficando menor. Todo objeto é assim, um avião, qualquer coisa, é dessa forma. Porém, Xandão, não some só as partes inferiores. E a causa não é a refração, como você acabou de mencionar, que você mesmo se contradizeu. O que acontece, Xandão, por que some as partes inferiores primeiro? Porque aquilo ali, aquela parte inferior do carro que você está mencionando, é apenas uma porcentagem do fundo do carro. Se você pegar um objeto da mesma proporção de um para-choque ou de os pneus do carro e colocar no teto, vai sumir da mesma forma. Ué, e aí? Como é que faz? Como é que fica? Então, os objetos menores, a placa do carro, por exemplo. A placa do carro é a primeira a sumir, por quê? Porque ela tem uma dimensão pequena na traseira de uma dimensão maior. Então, em escala, se o objeto grande, que é a traseira do carro, vai diminuindo, em escala, na mesma proporção, a placa que está no meio ali da traseira do carro, ela vai diminuindo juntamente com o carro. Por isso que some as partes inferiores, da mesma forma que some o bagageiro do carro primeiro, da mesma forma que some um pneu lateral se tivesse pendurado ali na lateral do carro. Porque são partes inferiores do carro. Porque o carro em si está sumindo. Mas eu vou caçar aqui, colocar uma foto. Achei, pronto, está aqui. Olha só, eu vou deixar aqui do lado, vou colocar aqui do lado o Xandão e terraplanista de plantão. Vamos lá. Tá vendo aqui a foto? Pronto, está aqui a foto. Olha esse primeiro poste. Visualize bem esse primeiro poste. Estão vendo? Você vê que no pé do poste, aqui um metro acima do solo, não tem um degrau ali, não tem uma coluna. Não tem a coluna ali de sustentação para o poste não quebrar. Creio que seja isso, não sou engenheiro, mas deve ser para isso que serve esses degraus que divide o poste de parte em parte. Observe que esse poste, na foto aí, observe que ele tem a sua altura. Eu estava fazendo minha caminhada, aqui é onde eu faço caminhada, pessoal. Eu estava fazendo minha caminhada, lembrei do Xandão falando essa bobagem na internet e sabia que eu ia reagir a essa bobagem, eu tirei essa foto. Veja, vamos ficar atento aqui ao poste. Olha só, esquece os outros postes lá na frente. Vamos focar só no primeiro poste aqui, esse grandão aqui, em primeiro plano. Vocês vejam que ele tem um degrau, ali uma divisória, uma coluna dividindo a mais ou menos 1 metro do solo, e o poste, o seu determinado tamanho aqui, que eu não sei a metragem de um poste desse aqui. Eu acredito que deve ser uns 5 metros, não sei. Se alguém souber aí, fala aí nos comentários aí, alguém que trabalha nas redes aí de energia. Um poste desse deve ter uns 8 metros, acredito. Enfim, mas não importa aqui o tamanho. O que é importante aqui, ó. O importante é que nós estamos tentando explicar aqui, ó. Veja que tem esse degrau e o tamanho do poste. Mais à frente, no segundo poste, você consegue ver o poste bem menor, porque está mais distante da lente da minha câmera, que eu tirei essa foto. Você vê o degrau? Você consegue ver? Se você prestar bem atenção, com muita dificuldade, você vai notar que parece que está ali, ó. Você acompanhando, usando as cabeças dos postes aqui da cerca como referência, você pode chegar à conclusão, parece que eu estou vendo sim, parece que está. Beleza? Tudo bem. Mas olha o segundo poste, o tamanho que ele está em relação ao primeiro. Agora eu te pergunto, antes de irmos para o terceiro poste, eu te pergunto, Xandão, meu amigo Xandão, me fala aí.
O que vai sumir primeiro aqui é o degrau, essa coluna do terceiro poste ou poste por completo. Se o degrau, a altura ali de 1 metro, é bem inferior a 8 metros, que é o tamanho, estou supondo que esse poste tenha 8 metros, se o degrau está a 1 metro em relação a um poste de 8 metros, e o poste de 8 metros, lá já estamos falando do terceiro poste, e se aquele terceiro poste já está daquele tamanhozinho ali, agora você imagina 1 metro, entendeu? Proporcionalmente vai sumir primeiro aquela parte do solo até o degrau, e assim sucessivamente, porque de um poste de 8 metros, aquele 1 metro vai sumir primeiro. Da mesma forma, Xandão, da mesma forma você pode usar, aí ó, vamos esquecer aqui nessa foto minha aqui, a terra de chão, não está tendo refração, não está tendo nada, só a fuga da visão, ponto de fuga, quanto mais distante, mais pequeno fica o objeto. Vamos usar como exemplo agora essa travessa que está segurando os fios do poste, tá vendo? Essa travessa aí. Vamos usar lá no segundo poste, beleza, dá para ver, menorzinha, mas dá para ver. No terceiro poste, olha só, quase invisível. Sumiu também. Então não é só as partes inferiores do poste que está sumindo. Então, isso aqui não é refração, não tem nada a ver com o que você está falando. Porque a parte superior do poste, aquela fração, aquela pequena fração da parte superior do poste está sumindo à medida que eu olho o poste mais distante, está sumindo de acordo com o tamanho do poste. Então não some só, Xandão, as partes inferiores do carro. As partes inferiores do carro some primeiro porque em escala é menor do que a traseira do carro inteira. Proporcionalmente falando, vai sumir as partes menor. Mas, enfim, a traseira do carro está sumindo junto. Viu, Xandão? Você usou um argumento aí que, sinceramente, o cara, para acreditar num argumento desse que o Xandão colocou, ou ele não consegue andar com as próprias pernas, ou tem alguma deficiência mental. Porque o próprio Xandão entrou em contradição quando ele disse que a luz sobe, bate e sobe, certo, correto, que é a refração, bate no meio, que é o asfalto, o meio refrata a luz, ou reflete. Desculpe se eu estiver usando o termo errado. Outra coisa, esse negócio que o Xandão fala de refração, meio, perspectiva, ele nem sabe, ele está apenas repetindo o que os outros terraplanistas falam. Ele nem sabe. Se ele for conversar com um físico sobre essa questão de raios, reflexão, refração, ele simplesmente fica de boca aberta, porque o assunto não é limitado só no que ele está dizendo. Pode pesquisar na internet aí sobre refração, sobre prisma, sobre meios de condução da luz, velocidade da luz. Ih, caramba, Xandão, aí não dá. Você não entende nada disso. Você só está repetindo o que você ouve na internet, o que você ouviu o professor Afonso te alienando e outros que se diz cientista, mas usa a ciência para poder ganhar dinheiro e distorcer o que aprenderam nas faculdades. Tem mais uma foto, dá tempo, eu sei que o vídeo vai ficar longo, mas eu vou soltar mais uma foto aí. Calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Olha só. Calma aí que eu estou procurando. Pronto, aqui ó. Tá vendo aí? Apareceu aqui? Olha esse muro aí. Eu tirei essas fotos de propósito para apresentar aqui nesse react. Olha este muro. Que beleza. Olha que exemplo. Olha o primeiro bloco aqui, ó. Tá vendo o primeiro bloco? Veja o tamanho desse bloco. Veja os frisados dos blocos. Você vê nitidamente a largura do bloco.
foca só no primeiro bloco, esquece o restante. Olha os frisados, você vê com detalhes ali o frisado. Se brincar, dá até para ler as letrinhas ali da fábrica, da cerâmica que fez esses blocos. Agora olha para o segundo bloco. Terceiro, quarto bloco, quinto bloco, sexto. Vai vendo o que acontece. O que está acontecendo aí? Está acontecendo que os objetos mais distantes vão ficando menores. Isso se chama ponto de fuga. Se você bater uma linha aqui, ó, no reboco, na base desse bloco, e no reboco superior a esse bloco, lá no finalzinho vai dar isso, ó. Vai fechar, ó, assim, ó, vai fechar o ponto de fuga. Mas por que no último bloco a gente não consegue nem ver mais esses frisados? Porque o frisado é uma proporção de 10 centímetros, que é a medida desse bloco. Ele é 10 por 15. Então você veja que esses frisados no meio do bloco é uma proporção dessa medida, de 10 por 15. Então, o que vai sumir primeiro? Se você olhar na foto aí, vai olhar na foto prestando atenção. O que vai sumir primeiro aí? Os frisados, porque é a parte inferior, proporcionalmente falando, é a parte inferior do bloco. Por isso, vai sumir, obviamente, os frisados do bloco primeiro. Mas o bloco, você ainda vê, até o último bloco lá, você ainda vê uma fitinha do bloco lá no finalzinho desse muro. Então, é isso, Xandão. A parte inferior do carro que some não é porque a refração esconde. Pelo contrário, a refração mostra. A refração da luz, ela mostra algo que está escondido. Mas isso não é toda hora e todo dia que você vai sair no asfalto e ver. Tem que estar no clima perfeito, um ambiente perfeito. Entendeu? Então a refração da luz não esconde nada, mas sim mostra, como você mesmo contradiz e diz que a luz bate e sobe. Exatamente. Se sobe, ele está subindo, está refletindo aquele objeto que supostamente estaria escondido, e não escondendo aquele objeto que você justifica no seu comentário. Beleza? Então, resumindo, o exemplo do Vilela aí está corretíssimo. Está corretíssimo. O exemplo do Vilela é que... Não, vou usar aqui, calma. Calma lá, pessoal. Eu vou usar isso aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Oceano azul. Até a cor favorece o vídeo. Então, vamos lá. Olha o naviozinho. O naviozinho partiu, ó. Aqui é a praia, tá vendo? Que é a praia. Olha o navio, partiu. O navio partiu. Tá vendo o tamanho que está o navio aí? Olha aí, ó. Pronto. Então, com terraplanista tem que ser desse jeito, pessoal. Não esquenta a cabeça, não. Aí, ó, olha só. Aí o navio vai se distanciando, vai se distanciando, vai se distanciando. Aí chega um ponto que o navio vai se distanciando a tal ponto que ele começa a fazer assim, ó. Aqui, ó. Aqui fica melhor. Ele começa a fazer assim, ó. Ele some primeiro aqui a base, onde é que está o meu dedo, o casco. Aqui, ó. Imagina que o meu dedo aqui é o casco. Ele some primeiro lá no horizonte. 6, 7, 8 quilômetros de distância da praia. Aqui, deixa eu baixar mais um pouquinho. Aqui, ó. Vai sumindo aqui o casco. Aí vai sumindo ali cargueiro da China. Tá bom? Eu estou usando aqui um cargueiro chinês, viu? Que é bem grande. Vai subir ali o nome chinês, soma a metade da letra e vai sumir. Desse jeito, pessoal. É desse jeitinho. O Vilela está corretíssimo. Vai sumindo desse jeito, ó. Vai sumindo. Você vê a ponta do navio. Tudo. De uma ponta a outra. Aí aqui em cima é proa, né? Que chama. A parte superior do navio é proa? Ah, corrija aí nos comentários. Eu não entendo nada de navio. Não sou marinheiro. Tem obrigação. Então, olha só. Vai descendo. Aqui, vai descendo. De repente, opa, você só vê a parte de cima do navio. A carga.
do navio e vai descendo, sumiu. Ih, aquele navio lá furou o casco e afundou. Não, ele apenas foi se distanciando e cobriu na curvatura. E se a Terra fosse plana, como esse navio ia se comportar? Esse navio ia fazer assim, ó, tá vendo? Esse navio ia sair, calma aí. Esse navio ia sair daqui, ó, da praia, ia vir tomando distância, a Terra é plana, ó, não esqueça, a Terra é plana. Ia tomando distância, ia sumindo, ia ficando menorzinho, você ia continuar vendo aqui, você ia ver que nome cargueiro chinês bem pequenininho, as letrinhas ia sumir tudo, pronto, igual, volta aí a foto, igual o bloco, igual o último bloco, igual o último poste lá, volta lá no último poste, calma aí, pronto, igual o último poste. Esse navio ia ficar um barcozinho, aquele navio cargueiro, sabe? Ia ficar um barcozinho desse tamanhozinho, igual aquele poste lá, imagina o último poste, tá vendo? Lá no final da reta. Pronto. Era assim que deveria, os fenômenos na Terra plana deveriam sumir desse jeito. O pôr do sol deveria subir. O pôr do sol deveria ser desta forma aqui, ó. O sol gigantão no horizonte, aí ia ficando pequenininho, porque não é fuga de perspectiva, ô Xandão? Não é assim que funciona? Pronto. Mas esse é o mundo real? Não, não é o mundo real. Não é o mundo real. O mundo real é esse que eu acabei de explicar. Valeu, Xandão. Falou. Vídeo longo aí, mas é assim mesmo. Falou, pessoal. Um abraço. E vamos aí para o próximo react aí, porque esse aqui já foi, o Xandão já foi desmascarado. O Vilela ali tá fingindo ali que tá aguentando o Xandão para não perder a paciência. Falou, pessoal. Tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.